E aí, pessoal? Nesta aula vamos falar sobre estratégias de seleção. Entenda este tipo de estratégia como um filtro que podemos aplicar sobre uma grade de ativos em determinado tempo gráfico. Em inglês, essa varredura pelos ativos se chama screening. E o screening é uma excelente ferramenta para que possamos mapear ativos que tenham maior probabilidade de sucesso quando determinado setup é aplicado. Assim, você pode fazer uma varredura sobre determinado conjunto de ativos ou até mesmo sobre todos os ativos da bolsa e determinar quais ativos você irá operar com o seu setup operacional. Você pode utilizar as estratégias de seleção para operar em tempos gráficos intradiários ou até mesmo para determinar ativos que sejam favoráveis para abertura de posição de swing trade. Eu vou demonstrar agora como criar uma estratégia de seleção pela interface gráfica para rastrear tendência em ativos. Com este exemplo simples, você saberá como criar e como configurar o screening para fazer a varredura em determinados ativos. Me acompanhe. Vamos lá. Estou aqui com o Profit aberto, virei aqui em ajuda, sobre, para mostrar a versão atual do Profit, 5.5.3.2, 31/3/2023. Vou fechar. Agora nós vamos abrir o Block Builder para fazer uma estratégia de seleção relativamente simples. Vamos clicar aqui em Estratégias, Block Builder. E agora eu vou criar uma nova regra. A minha regra vai ser um cruzamento de duas médias. Então eu vou ter uma média de 5 períodos e uma de 20. Percebam que se eu procurar aqui pela função de média, eu não vou encontrar. Se eu digitar média, também não vou encontrar. Por algum motivo, a lógica não entende que uma média é simplesmente um rastreador de tendência. Deveria estar aqui neste grupo de tendência. Então nós vamos fazer um artifício. Vou jogar aqui máxima para o campo. Vou editar. E aqui no campo indicador, nós vamos procurar pela média. E percebam que já vai preenchido com 200 e close. Isso aqui é um indício de que você precisa entender de programação para poder utilizar a própria interface gráfica. Ela deveria ser mais natural, mas não é. Então vamos colocar aqui, se a média de 5 períodos de close, que é o preço de fechamento, eu vou dar OK, for maior que a média, e eu vou puxar a máxima de novo para cá, vou editar em indicador, vou escrever aqui média, vai autocompletar, vou colocar aqui 20. Eu vou dar OK. Então, se a média de 5 for maior que a média de 20, eu vou considerar que nós estamos numa tendência de alta. Então, eu vou vir aqui então e vou colocar aqui em Select. Eu posso colocar algumas condições a mais nesse tipo de regra? Posso. Eu posso adicionar aqui. Posso dizer que eu quero que a média de 5 e de 20 estejam apontando para cima em relação ao período anterior. E como que eu faço isso? Eu vou novamente vir aqui em regra, vou puxar algum atributo para o campo e vou editar. Então eu quero que a média, não em cotação, em indicador, eu vou digitar média. Eu quero que a média de 5 períodos deslocada de um período seja menor do que a média de 5 atual. Então, vou de novo no lápis, indicador, média 5 atual, OK. Então, a média anterior de 5 tem que ser menor que a média atual de 5. Significa que está apontando para cima. Vou adicionar e vou colocar aqui de novo a mesma condição para a média de 20. Então, média 20 deslocada de um período tem que ser menor que a média de 20 atual. Então está pronto aqui, eu selecionei, vou adicionar. E agora eu vou criar a estratégia. E vou colocar aqui filtro ativo em alta. E vou dar salvar. Vai perguntar se eu quero abrir no editor, eu vou abrir só para vocês terem uma noção do que seria o código. Então ele fez aqui um código em uma linha única, né? É apenas uma condição se, uma estratégia muito simples, muito rudimentar, mas que serve de exemplo para o nosso propósito aqui. Então eu vou fechar
E agora, para utilizar essa estratégia de seleção como screening, nós viremos aqui no item Estratégias Screening. Nós temos aqui então um filtro, nós podemos dar um nome, está aqui como Screening 1. Eu posso clicar com o botão direito, renomear, e vou colocar aqui Ativos em Alta. Ok. E aqui no filtro eu tenho a opção de selecionar por meio deste funilzinho aqui. Então vou clicar no funil, vou colocar aqui Usar a estratégia de seleção, selecionar a estratégia, filtro em alta. Seleciona, pronto. Aqui eu posso inclusive salvar como Screening 1 e posso até adicionar outros aqui. Vou poder colocar aqui, ó, Screening 2. No Screening 2 eu posso utilizar aqui um filtro que não seja por estratégia de seleção. As mesmas condições, só que aqui neste ambiente de programação. É a mesma coisa, não muda em nada. Eu fiz pela estratégia de seleção para mostrar também como utilizar o Block Builder. Mas aqui eu poderia fazer, por exemplo, o fechamento atual maior do que o fechamento anterior e considerar isso como alta. Então eu vou até editar aqui, vou renomear, vou colocar aqui por preço. E a estratégia que a gente criou, eu vou editar e vou colocar por médias. Vou dar OK. Então, recapitulando, eu tenho aqui nos filtros de screening dois filtros. Eu renomeei aqui por médias e ele utiliza a estratégia de seleção, que é a estratégia filtro ativo em alta. E aqui, por preço, eu utilizo a regra definida aqui mesmo, neste ambiente, onde o fechamento atual tem que ser maior que o fechamento anterior. Eu vou dar OK e pronto, vai aparecer aqui duas opções para mim. Eu vou colocar aqui por médias, vou deixar aqui na periodicidade de um dia e na lista de ativos eu vou deixar IBOV. Vou mandar aplicar e vai me carregar aqui quais são os ativos nos quais a média de 5 períodos está acima da média de 20. Então nós temos aqui 13 ativos. Se você clicar aqui neste íconezinho de gráfico, ele vai abrir um gráfico daquele ativo no tempo gráfico diário. Vou fechar. Se eu vier aqui no filtro e colocar por preço, posso aplicar novamente. Observe que tem uma quantidade maior de ativos, 42 ativos. Eu posso voltar aqui por médias e posso colocar no tempo gráfico, por exemplo, semanal. Então eu quero que a média das últimas 5 semanas esteja acima da média de 20 semanas. Mando aplicar. E filtrou aqui 16 ativos. Se eu colocar aqui, por exemplo, minutos, e colocar na escala de 240 minutos, que seriam 4 horas, eu vou verificar no tempo gráfico de 4 horas a média de 5 períodos acima da média de 20. Mando aplicar e isso me gerou 26 ativos filtrados. Observem que eu posso aqui criar estratégias de seleção mais complexas, posso filtrar outras situações de mercado. Se eu vier aqui em filtro, também há aqui uma notificação de que essa estratégia não possui parâmetros. Então nós podemos criar depois estratégias que têm parâmetros de entrada. Por hora eu quis manter simples apenas para demonstrar onde nós utilizamos as estratégias de seleção, que são os screenings. E é isso. Eu espero que tenha sido útil este conteúdo e que você já possa testar aí para automatizar o seu trading algumas regras simples para mapear os ativos que estão em condição favorável para o seu operacional. Nos vemos na próxima aula.